para estar aqui. Você também. Que responsabilidade. Quando César, vamos para a igreja hoje, ouvir o pastor Gerson, é uma oportunidade que Deus nos dá. Eu estava até ouvindo a pregação de ontem do pastor Gerson, hoje lá em casa. Sabe, e nos fortalece, porque Deus tem usado muito o pastor Gerson. É uma grande oportunidade que nós temos quando ouvimos o pastor Gerson. E eu não vim. Eu vim para ouvir o pastor. Ele vai levar mensagem. Que bom que nós estamos aqui. E o melhor ainda é o Espírito Santo aqui presente. Quando nós vimos esse testemunho, César, Deus sempre usa pessoas para abençoar pessoas. Porque tudo que precisamos está conectado com o Rei dos Céus. Quando a igreja está conectada, as coisas vêm tão natural. Quando você menos espera, aconteceu. O Senhor jamais deixará cada um de nós sozinhos. Há momento que às vezes parece que Deus não está ouvindo as nossas orações. Olha para um lado, para outro. Saiba de uma coisa: as adversidades é o nosso amigo, é a nossa amiga. As lutas são nossos amigos. Porque se não vêm as lutas, a gente acaba se acomodando. Por isso que Deus permite que as lutas venham, para que nós façamos dessas lutas um apoio para a gente crescer espiritualmente. Porque só assim a gente nunca vai alcançar a maturidade espiritual. Como é que a gente alcança? Passando por elas, vencendo elas, em nome de Jesus. Às vezes a gente fala assim: mas Deus, no meu caminho tem uma pedra. Mas Deus permite as pedras, para que possamos transformar as pedras em bênção em nossa vida, para que nós possamos pegar as pedras e lapidá-las elas. Porque a pedra, no caminho do povo de Deus, nunca foi problema, nunca foi barreira. Você vai pegar a pedra na vida de Davi, ele usou como instrumento para destruir o inimigo. A pedra na vida de Jacó, ele usou para quê? Para fazer dela um travesseiro. Aquela pedra que separava Lázaro, que há mais de 4 dias cheirava mal, para aquelas pessoas que estavam ali, aquela pedra era a coisa impossível de acontecer. Mas para Deus, para Jesus e para aqueles que crêem nele, aquela pedra era o início de um grande milagre, de uma ressurreição. Faça dessas pedras como oportunidade para que possamos vencer essas lutas em nome de Jesus. Amém? Vamos pegar nossa Bíblia em 2 Reis, capítulo 6, versículo 13. Só uns 2 ou 3 versículos. E como é bom estar aqui, amada igreja. Não tem coisa melhor do que nós estarmos onde está a presença de Deus. É muito importante. A presença de Deus, a gente já anda dentro do nosso coração. Eu costumo dizer que o culto não começa aqui. O culto já começa desde a nossa casa, que saímos até este lugar. O culto já está acontecendo. É a presença de Deus. 2 Reis, capítulo 6, o versículo 13. 2 Reis, capítulo 6, versículo 13. Assim diz a palavra do Senhor. 6, 13, ok? Já estava aberto aí? Amém, graças a Deus. Ok? E ele diz: vai e vê onde está, para que eu envie e mande trazê-los. E fizeram-lhe saber, dizendo: eis que está em Dotã. Então enviou para lá cavalos e carros e um grande exército, os quais vieram de noite e cercaram a cidade. E o moço do homem de Deus se levantou muito cedo e saiu, e eis que um exército tinha cercado a cidade com cavalos e carros. Então o seu moço disse: ai meu senhor, que faremos? E ele disse: não temais, porque mais são os que estão conosco do que os que estão com ele. E orou Eliseu e disse: Senhor, peço-te que ele abra os olhos
para que veja. E o Senhor abriu os olhos do moço e viu, e eis que o monte estava cheio de cavalos e carro de fogo em redor de Eliseu. Podeis sentar-se, em nome de Jesus. As maiores dificuldades que a igreja passa hoje é que muitos não conseguem crescer espiritualmente. Às vezes 10, 20, 30, 40 anos dentro de uma igreja, mas ainda continuam como crianças na igreja. E precisamos sair dessa posição. Quando um bebê, ele é 100% dependente dos seus pais. 100% depende dos seus pais. Mas o bebezinho vai crescendo, crescendo, e chega um momento na sua vida que ele não precisa mais da mãe para tomar um banho, não precisa mais da mãe para botar uma comida, porque ele está crescendo, e ele já não ocupa mais os pais. E às vezes nós, amada igreja, ficamos ocupando a Deus em coisas que nós podemos fazer. Às vezes nós queremos que Deus faça coisas na nossa vida, a qual está no nosso alcance. E aquilo que está no nosso alcance, Deus não vai fazer. O que Ele faz é aquilo que não está no nosso alcance. E a maior dificuldade hoje é de a igreja entender e compreender que nós não somos mais essa criancinha, e já crescemos espiritualmente. Os nossos olhos já se abriu no mundo espiritual para enxergar aquilo que os olhos físicos não enxergam. Esta passagem, ela retrata o seguinte: o rei da Síria armava emboscada para pegar o rei de Samaria. E o que fazia Deus? Deus revelava a Eliseu a emboscada do rei da Síria. E quando o exército assírio ia para pegar a tropa de Samaria, o rei Eliseu recebia a revelação de Deus e ia para o rei de Samaria e disse: ó, não vai por aí, porque o rei da Síria está armando emboscada. E aí chegou até o rei da Síria e disse: olha, quem dentre uns dos nossos estão com o rei lá de Israel? Quem está levando e trazendo? É impossível. Toda vez que eu marco uma emboscada, eu não pego eles lá. E um dos que estava lá com o rei da Síria disse: olha, é um deles, é um homem chamado Eliseu. Toda vez que você marca uma emboscada, Deus de Israel revela para ele e ele avisa. Imaginem a raiva, a fúria do rei da Síria. E diz: vai lá, traz este homem aqui. Só que Eliseu estava em Dotã, que estava a 22 quilômetros de Samaria. Imagine agora, igreja, Eliseu estava na sua casa, quem sabe, descansando de uma grande jornada, às altas horas da madrugada. O exército sírio cerca Dotã, o local onde estava o rei Eliseu. Imagine agora o moço de Eliseu. Ele levanta, não sei, abriu porta ou abriu a janela, e quando operado. E não é diferente às vezes em nossa vida. Quando nós nos deparamos com determinadas situações, parece que perdemos a confiança em Deus. E a gente esquece, amada igreja, um dos momentos que Deus mais age
é quando nós confiamos nele. Quando há momentos que parece ou não parece, mas as nossas forças não têm a menor possibilidade mais de andar. A nossa capacidade intelectual não tem mais a menor condição de resolver a situação. Momento que nós estamos no meio de trincheiras. E isso é naturalmente o lado humano, o espírito humano, perder equilíbrios diante da situação. Mas o que acontece é que esse moço, ele não conseguia ver o que Eliseu estava vendo. Ele só enxergava os inimigos. Há cristão que é assim. Todo o tempo da sua vida só enxerga dificuldades, problemas. E ele vai desesperadamente, acorda Eliseu. Ei, Eliseu! Eliseu, acorda! Nós estamos cercados de inimigos. O exército sírio cercou todo o Dotã. E agora? Amada igreja, a diferença de Eliseu, ou a distância de Eliseu para o moço, era questão de centímetros, ou talvez uma distância zero, que ele estava tocando, ele estava à corda. Eliseu, e agora o que fará de nós? O que será de nós? E Eliseu disse: ei, psiu, mais são os que estão conosco do que os que estão com eles. Imagina que ele diz: aquietai-vos, sabei que eu sou Deus. Calma, calma. Quantas das vezes, amada igreja, Deus, ele quer agir em uma situação da nossa vida, e a gente diz assim: Deus, o Senhor está demorando, calma aí, eu vou resolver, essa parada eu que tenho que resolver. Deixamos de confiar no Senhor, confiamos na nossa capacidade, e naturalmente vai quebrar a cara. Eliseu, ele diz assim: ei, psiu, calma. Mas como calma numa situação dessa? Calma. Deus está no controle. O Espírito Santo, ele está no controle da nossa vida. Há um momento na vida do cristão que todos nós temos que passar. Dependência de Deus. O que é isso? Acabou as forças. Você não tem mais ninguém para te ajudar. Até aquelas pessoas que podem te ajudar, Deus faz assim: sai. Ah, o pastor não ora mais por mim, não me visita, ninguém mais, todo mundo me abandonou. Há momento que é assim. E a gente não entende que Deus permite que pessoas que possam nos ajudar, saia, deixe ele cara a cara comigo. Acabou as suas forças, acabou tudo. Quando a força humana termina, a de Deus começa. Não se desespere. Quando as nossas forças não tivemos mais forças, a força de Deus, do Espírito Santo. Lembra de situações que eu ou você passou, que você olha para trás e diz: eu saí daquela situação porque eu confiei no Senhor. Isso nos dá uma estrutura, um crescimento espiritual. Deus abre a visão de quem? Do meu moço. Fisicamente, eles estavam juntos, mas espiritualmente, Eliseu estava em outra dimensão espiritual. Eliseu, ele estava em níveis de glória com Deus. Eliseu não estava enxergando inimigos. Eliseu estava enxergando os anjos.
fisicamente próximo, mas no campo espiritual, você estava a ano-luz de distância do seu moço. E é isso que nós precisamos. O que nós precisamos é galgar níveis de glória com Deus. Mas como isso, pastor? Esvaziar de si próprio, renúncia, mais tempo com Deus, mais comunhão com Deus, alinhar o nosso espírito com o Espírito de Deus. Não é esforço humano, é obra do Espírito Santo. O meu espírito está alinhado com o Espírito do Senhor. Eu aqui represento Jesus. Quando eu falo isso, eu falo com experiências próprias. Outro dia eu cheguei no local de trabalho e deu entrada na urgência uma mulher, 4 horas da manhã. Eu cheguei lá às 7 horas, 7h30. A primeira coisa que eu chego no trabalho, eu vou logo nos repousos, feminino e masculino. Tem um vídeo, já olho logo. É a primeira coisa. Mas antes de eu chegar lá, da minha casa para o trabalho, eu já vou conversando com o Espírito Santo. Chorando, conversando com Ele, pedindo perdão ao Espírito Santo, porque não estou fazendo nada. Eu sou um covarde, sou medroso, mas me capacita, Espírito Santo. O que é que o Senhor quer fazer de mim hoje? Estou aqui, eis-me aqui, Senhor. Espírito Santo, me leva a pessoas que estão presas nas trevas. Espírito Santo, me leva lá no reino das trevas para eu tirar pessoas que estão debaixo das garras do diabo. Me capacita, Espírito Santo. Eu preciso povoar mais os céus aqui nessa terra. Faz de mim instrumento, Espírito Santo. O Senhor pode fazer isso hoje, Espírito Santo? Aí vai direto lá. Eu olho, uma senhora bem forte. Cheguei lá. E aí, tudo bem, minha irmã? Como é que está a senhora? Ah, eu estou... Você vai ficar boa. A senhora é mulher de fé. A senhora é uma pessoa importante. Só que eu tenho o seguinte, minha amiga. Você está passando por situações que não é para você passar. Ela começou a dar, ela no soro. O momento que eu encontrei era de muita tristeza. Daqui a pouco, ela está se levantando, se erguendo, está sorrindo. Mas eu tinha convicção do Espírito Santo de mim. Não era eu que estava conversando, não era o meu Espírito, era o Espírito Santo. Eu olhei para ela e disse: senhora, você sabia que só em estar conversando comigo já está acontecendo algo na tua vida? Ela olha para a filha e disse: ô minha filha, oxe, cadê a dor? Cadê? Ué? Aí a filha disse: olha, ela está com a pressão, eu vou chamar a enfermeira, vai aferir a pressão e vai estar normal, tá certo? Tá bom, fui lá. Você sabe o que aconteceu? Ela odeia crente. Odeia. Sabe o que ela disse? Pastor, eu quero um culto na minha casa e vou chamar minha família para estar presentes. Ou nós cremos que o Espírito Santo está agindo em nós, ou vamos passar o tempo todo dentro da igreja e nada vai acontecer. Porque ficamos o tempo todo como criancinhas. Não gostei porque me olhou com cara feia. Não gostei porque me chamou a atenção. Vou sair da igreja porque o pastor não falou comigo. Vou sair da igreja porque eu... Criancinhas na fé. Passamos a maior parte da nossa vida perdendo tempo dentro da igreja. Porque nós não aprendemos a crescer espiritualmente. Alcançar níveis de glória com o Senhor. No momento que nós crescemos espiritualmente, o Espírito Santo nos dá uma lente para que possamos enxergar na doença uma cura. Em uma porta fechada, eu vejo uma porta aberta. Nós podemos
apenas com a nossa presença, mudar um ambiente. Mudar um ambiente. Não precisamos sair por aí e dizer que fazemos parte da Igreja Batista Betel. Deixe com que as pessoas, ao olhar em nós, veja a ação do Espírito Santo na nossa vida. Por isso que nós temos que, a cada dia da nossa vida, é viver o Espírito Santo dentro de nós. Dormir com Ele, acordar com Ele, trabalhar com Ele. Aonde quer que eu estou, está aqui comigo o Espírito Santo. Ela ligou para mim. Quando chega lá, o pastor está aqui hoje. Eu estou orando lá na pessoa, no paciente. Ele chegou lá e disse: pastor, desculpa aí. Pastor, eu tenho um paciente para o senhor. Ali não é para mim, não é para o senhor. Numa cadeira de roda. Porque se no local que eu trabalho, você já viu lá, segurança lá do hospital, você já viu situação lá de arrepiar cabelo. Ele já viu. Duas situações. Que estava com TB lá, tuberculose, com AIDS lá, querendo se matar lá dentro, isolado. E aquela outra. As pessoas tinham medo de olhar, tinha ou não tinha? O rosto está tão inchado. Adriano viu. A pele estava estourando, parecendo um cavalo. Os olhinhos pequenininhos. Não era isso? Os pacientes, os acompanhantes, os pacientes, ficavam tudo com medo de olhar. Olhava, medo, parecia um bicho. Ela lá deitada. O esposo trabalha na frente, né? Pediu para eu ir lá. Senhora, só tem como sentar? Pode sentar. Aí, eu quero ficar muito no oxigênio. Você sabe a convicção? Não é obra do homem, é obra do Espírito Santo. Não tente fazer as coisas pelo seu espírito, não vai dar certo nada. Mas quando você sentir que é o Espírito Santo que está agindo no teu espírito, vai ser medo. Coloquei a mão na cabeça da mulher. Aí eu vi gente correndo lá, viu? E queria pegar não está proibido pegar o soro. Nada de escândalo aqui. Sai em nome de Jesus. Pronto. Aí do lado tinha um paciente que estava há 4 dias, olhando pelo canto do lençol, com medo e vendo, sem entender nada. Foi embora. Hoje tu vai para casa. Foi ou não foi? De tarde ela recebeu alta. E junto com ela recebeu alta o outro que estava doente. Foi o que aconteceu? Ele foi descobrindo, foi à igreja, foi um domingo de noite, no final do culto, para testemunhar o que ele viu e o que ele sentiu. Foi ou não foi? Adriano, vamos no João Alves, no Uzi. Rapaz, 1h10, já 6 horas, sei lá, de noite. Vamos lá. Se é o Espírito Santo que está enviando lá, a gente vai entrar no hospital como se fosse um funcionário. E passa na portaria. O que aconteceu com a mulher? A mulher, ela estava tomando morfina. E ele gravou esse vídeo. É emocionante, lá no Uzi. Senhora, o que é que você tem, minha irmã? Calma, aí vai ficar boa. Manifestou o demônio. Eu sou eixo da morte, vou matar. Disse, não vai. Tu não vai. Aí ela sentada na maca, colocou as mãos na parede para derrubar a maca e causar escândalo. Está proibido. Proibido. Obra do Espírito Santo. É obra do Espírito Santo. Sai! Cadê a dor, senhora? Oxê, foi embora. Ué, aí você viu que ela levantou? Minha filha, eu vou no banheiro, nem me acompanho, não tenho mais nada. Eu estou curada, estou nada. 1 hora depois pediu alta e foi embora. Aleluia. Igreja, precisamos crescer espiritualmente. Precisamos crescer espiritualmente. Precisamos sair desse nível
Eu sempre costumo dizer que a salvação é uma base. A salvação é uma base. Não é tudo. Não é o fim. Mas para chegar nessa base da salvação, amém, estou salvo, graças a Deus. Mas não é tudo. Precisamos galgar níveis de glória com o Senhor. Crescei no Espírito. Quando nós crescemos no Espírito, você está conversando com uma pessoa, mas você está igual a Eliseu, você está vendo o outro lado. Você está vendo o que as pessoas não estão vendo. Quem tem saído comigo, né, irmãzinha? É impossível não acontecer alguma coisa. Já presenciou. E o último foi o pastor Jaime, da Igreja Batista Monte Gerizim. Pastor, eu vou te visitar hoje de noite, tá? 8h30 ele chegou lá. Mas 7h30 chegou um homem lá desesperado. Eu esperei o pastor chegar. Eu poderia ter ido, mas eu esperei ele primeiro chegar. 8h30, pastor, para o carro aí, deixa aí, fecha aí, trave, vamos de pé mesmo, vamos ali. Quando chegou lá a mulher, Tainara, 3 meses grávida, saiu na vagina dela um caroço. Eu não vi, lógico, mas a mãe e ela contando, o tamanho de uma laranja. Passou o dia todo no hospital lá, viu? Tomou tanta medicação, vai para casa. Se essa noite daqui para amanhã não amanhecer melhor, você venha para a gente operar. Quando eu chego lá, igreja, pastor Jaime estava e um amigo do pastor Jaime, acho que era um presbítero lá. A mulher estava queimando de febre. Você não precisava nem encostar a mão, acho que estava uns 40 graus ali. Tremendo lá e deitada, de bruço, travesseiro na coxa, situação. Calma, Tainara. Você pode sentar, minha irmã? Você pode sentar? Eu vou tentar. Aí vai com maior luta e gritando. Para ela chegar na posição de estar sentada, você não sabe quantos gritos ela deu. Você sabe quando o Espírito Santo começa a agir? É impossível, irmã Nádia. Quando o Espírito Santo, ele se movimenta, age, para não acontecer alguma coisa. Coloca a mão no coração. Eu estava com o óleo ungido. Dê as mãos aqui, tá? Saí do quarto, unja. Ela ungiu. Quando terminar, me chama. Pastor, terminei, ok. Bota a mão no coração. Ah! Olha quem estava lá. Exu Caveira. Eu vou matar esta criança. A minha missão é matar este feto, é comer o feto. Vou matar Edson. Não vou matar coisa nenhuma. Vamos, pega a tua bagagem. Sai em nome de Jesus. O caroço murchou na hora. A febre foi embora na hora. E ela andou normalmente dentro de casa. É possível nós crescermos espiritualmente. O maior problema hoje é que a maioria dos cristãos está fazendo a obra de Deus pelo seu espírito. Quando a gente ora pelo nosso espírito, a gente cansa. Quando pregamos, quando evangelizamos pelo nosso espírito, é diferente. É diferente. É aquela coisa sem gosto, você não vê nada. Vai cansado, volta cansado. Vai cansado. E quando o Espírito Santo impulsiona o nosso espírito para você evangelizar, você vai acabado fisicamente, cansado, quebrado. Mas quando volta, irmã Marta, há um refrigério na alma, há uma recompensa. E a partir daí, é aonde a vida do cristão vai ter um sabor especial. Gosto de almas, fome pelas almas.
desejo de fazer a obra do Senhor, desejo de orar, desejo de pregar, desejo de... Aí, o que é que acontece nesse estágio? Começa as pessoas batendo na porta de sua casa. Ei, Sara. Ei, Marta. Ei, você pode orar por mim? Você pode... Tem um exemplo da senhora. Lembra aquele rapaz? Lembra, né? Não está na nossa igreja, porque o pai dele era pastor. E agora está dentro da Ubanda. É um pai de chiqueiro da Ubanda. Sabe o que ele disse? Eu prefiro o meu filho na cadeia do que na igreja. Era pastor. Um jovem. Mas ele está lá na Assembleia, firme para a glória de Deus. Viu que o Espírito Santo te usou? E ele não se movimentou dentro do seu espírito, por acaso? Para quebrar o reino das trevas. A tua posição vai atrair, não tem como. A posição que a pessoa se encontra, acaba você atraindo também. Então, se você quer crescer espiritualmente, você também vai atrair níveis também de luta na tua vida. Ou não? A Bíblia fala lá em Efésios capítulo 6, acho que do 10 e diante, que a nossa luta não é contra a carne, contra o santo. É contra quem? Você não está crescendo espiritualmente? Você está crescendo espiritualmente? Você está esquecendo que está encontrando esferas no campo espiritual potente também? Então se prepare. Então se prepare. Que as lutas vão ser travadas. Por isso que é importante na nossa vida o esvaziamento de nós a cada dia e o enchimento do Espírito Santo e se envolver com a palavra. Não abandone a prática de ler Bíblia. Não abandone a prática de orar. Não abandone a prática de vir à igreja. Porque a guerra espiritual, ele vem assim. Cansaço, está sofrendo um ataque. O cansaço espiritual é um ataque no campo espiritual. Você lê a Bíblia, 5 minutos, está sofrendo ataque. Vou para a igreja hoje, na hora, bate aquele cansaço, está sofrendo ataque. E esses ataques vai minando as forças da pessoa. Quando menos esperar, está lá no mundo. Aí um dia você se encontra com essa pessoa. Ei, por que saiu da igreja? Eu não sei. Mas o pastor lhe fez mal? Não, eu não sei. Mas por que saiu da igreja? Eu não sei. Você pensa que o pastor Gesso, a posição que ele ocupa no campo espiritual, que é o líder, não é? A quem mais dado é cobrado. Você está pensando que ali não enfrenta batalhas terríveis? Ele que dê vacilo para ver. Ou eu ou vocês dê vacilo para ver. Entende, igreja? Precisamos. Fortalecei-vos no Senhor e na sua força. Para quê? Irmão Tiago, que dificuldade tem a igreja de entender Efésios 6, 11. A nossa luta não é contra as pessoas. Por que tanta luta? Desde que nos entendemos como ser humano, nós estamos vendo o ser humano se degradando contra o outro o tempo todo. O tempo todo. Sara não vai mudar esse homem, deixa eu mudar ela. O casal, quando está brigando, imagine se Deus abrisse os olhos espirituais, você ia ver Satanás sentado e dando, ei, é isso aí, pau, vai lá. Você pega um cacete e pá no ser humano. Você acertou o ser humano, mas você não acertou o diabo. Pega uma faca, tum, furou. Você furou o ser humano, você não furou o diabo. Bota atrás das grades, prendeu o ser humano, não prendeu Satanás. Pega uma arma, tira na cabeça, pá, matou. Você não matou o espírito das trevas. Simplesmente tudo que ele queria
ele volta agora com mais força para fazer o que ele bem entende. É assim que está a batalha da igreja. Ficamos o tempo todo dentro de um ringue físico, brigando, se degradando o tempo todo. Pá, pá, pá. O diabo não quer que nós saímos desse ringue físico, dessa arena física, para que nós possamos ir numa arena espiritual e dizer: a minha luta é aqui, é com vocês aqui. Aqui eu te venço em nome de Jesus. Oração, jejum, determinação, vida com Deus. É lá a minha luta. Porque se eu vencer lá, eu tenho domínio aqui. Se eu não vencer lá, acabou. Você está dentro da igreja, vai ser salvo, mas vai ter que sofrer igual o sovaco do aleijado. Entende agora? É como falei essa semana. A presença de Deus na vida de um cristão e do Espírito Santo, simplesmente, irmã Nádia, a gente atrai a extensão do reino dos céus para a nossa vida. E a extensão do reino de Deus na nossa vida é o suficiente para expulsar tudo que não presta. Você vive numa atmosfera celestial. Você está conectado com o reino dos céus. Por isso que até a tua presença, em conversar com as pessoas que estão próximo, a pessoa já sente aquele fluido. Você é diferente. Mas a presença do diabo na vida de uma pessoa traz a extensão do inferno para a pessoa, a extensão do inferno para a família. Mesmo com o Espírito Santo, não é que a pessoa tem um demônio dentro, mas uma legalidade que a pessoa dá, uma legalidade, atrai a presença do inimigo. E o inimigo presente vai trazer uma extensão do inferno para a vida da pessoa. Por isso que em determinadas áreas da vida de um cristão, que está batalha, guerras, brigas, em outras palavras, o inferno, é porque tem uma legalidade, o diabo está presente, e ele trouxe a extensão do inferno para dentro de casa, ou para a família, ou para tudo. Mas enquanto isso nós não entendermos que os nossos olhos estiverem fechados, você não vai conseguir enxergar isso. Só vai enxergar as pessoas. Só as pessoas. Eu tenho que resolver pessoa para pessoa. É tudo que o inimigo quer. Se aquele moço de Eliseu, ele tivesse em um grau de glória, de experiência com Deus, em um nível de glória com Deus, ele estaria vendo a mesma coisa que Eliseu estava vendo. Por isso que Eliseu falou assim: mais são os que estão conosco do que os que estão com eles. Vida com Deus, crescimento espiritual. Mas isso tem um preço. Isso tem um preço. Renúncia, arrependimentos. Por falta do arrependimento no nosso coração, não tem como o reino do céu chegar sobre nós. Dizemos que temos o reino de Deus, mas não temos, porque não há arrependimentos. E sem arrependimento, o reino dos céus não chega até nós. Esta palavra que o Espírito Santo traz ao nosso coração é para que nós venhamos entender que nós estamos perdendo mais tempo em nossa vida, em brigando, reclamando, o tempo todo murmurando, o tempo todo acusando as pessoas, o tempo todo atribuindo os seus problemas a alguém, ao invés de estar com o dedo assim, aponta para você. Lá fora, ninguém carrega a chave da nossa vitória, está dentro de nós. É simples, é fácil, porque para Deus não tem nada difícil, para Deus não tem nada impossível. Mas para isso precisamos colocar na posição que o Senhor nos quer. Eu tenho vivido, a minha esposa é de testemunha, tem semana quase que eu não durmo, vou trabalhar meio,
Mas o que eu tenho vivenciado na minha vida, eu digo, Senhor, eu não estou fazendo é nada. Irmã Nádia, eu confesso diante do Senhor. Então era que eu choro, Senhor, eu não estou fazendo nada, eu preciso trabalhar mais para o Senhor. Eu preciso estar mais envolvido com as pessoas que estão sofrendo. Irmã Marta, lá naquele bar Santa Maria, um mês atrás, eu fui devolver um roubo. O cara já passou em todas as delegacias de Aracaju. O cara já pegou 4 presídios. Já roubou mais de 20 carros. Então ele não é um ladrão pé de chinelo. Ele estava aqui no domingo, não foi? Estava aqui. Ele 15 dias conosco, ele fez um assalto. Roubou uma mulher que trabalha na Oi, lá no Praia do Sul. 3h30 da tarde. Levou 3 celulares, levou 25 chips e levou um carregador portátil. Tomou. Quando ele chegou em casa, começou a chorar. Bateu em casa de noite e a mulher dele, que estava com ele, que tem uma tornozeleira eletrônica, né? Pastor, quer falar com o senhor? Pastor, dá para o senhor lá em casa? Estava. Pastor, dá para o senhor lá em casa? Ele disse, minha irmã, pelo amor de Deus, é problema, né? Fulano já aprontou, foi? Não, pastor, não aprontou. Pastor, ele vai falar para o senhor. Quando eu cheguei lá, ele me abraçou, pastor. Começou a chorar. Eu não quero mais essa vida, pastor, eu não quero mais, pastor, eu não quero. Me deu uma fraqueza, pastor, mas eu não quero. Pastor, devolva isso, pastor. Rapaz, mas como é que eu vou devolver? É 8 horas da noite. Vai dar 8 horas. E agora, se chegar a polícia aqui, se eu ir com esse roubo dentro do carro, e agora, 8 horas da noite, pastor, tem aquele morro lá do avião, ela mora assim, o assalto foi lá, aí eu saí ligando para as irmãs. Você conhece alguma vendedora daqui do chip, né? Irmã, tem uma na minha rua, qual é o nome dela? Fulano. Aí ele me deu as características, eu fui para casa, cheguei lá, 8 e pouca da noite. Ô de cara, é o pastor, por favor, dá para você me entender? Aí ele veio, né? Abriu, foi o quê? Alguém nessa casa aqui sofreu algum assalto hoje? A minha esposa, de tarde. Eu estou com roupa para devolver. O roubo? É, eu estou para devolver. Chama ela aí. Ela está dormindo. A mulher veio. Está gravado. O marido gravando e chorando. Chorando. Senhora, eu sei que eu estou correndo risco. Porque a senhora poderia ser uma pessoa errada. O seu marido poderia ser um traficante. Poderia ser um policial. Sei lá, poderia ser. Eu estou correndo risco. Mas o Espírito Santo mandou vir aqui para devolver isso para a senhora. Porque a pessoa que te assaltou quer te pedir perdão. Você nunca viu falar isso, já, irmão? Estava com um rapaz aqui ontem, 13 anos. Diga aí quantos assaltos? Muitos, né? Motos. Banco da frente. 13 anos. 13 anos. Escopeta, revólver, uma coisa terrível. E pegou outro de 15 anos da igreja, nossa, da igreja. Fui lá, puxei as orelhas dele lá, tá? Seu vizinho, né? Tá corrido, né? Foram matar ele, tá corrido. O pai também tá corrido. Espírito Santo. E aí? Tinha 5. O cara moreno, todo mal encarado para mim. Eu senti o clima muito. Foi até bom que eu lhe chamei. Foi até bom você não ir. O clima foi pesado. Eles estavam armando alguma coisa. Calou para mim e falava com ele, não respondia. Esse rapaz era pastor. 8 DVDs gravados de pregação. Dentro do tráfico, do crime, dos assaltos e tudo. É ou não é? É o Espírito Santo. Porque Ele tem ouvido as minhas orações. O que eu tenho pedido ao Senhor, eu quero ver esta igreja lotado de traficantes, lotado de prostituta, lotado de pessoas vivendo em candomblé. É o que eu tenho pedido de Deus. Não está pedindo? Então vamos lá, vou te dar. Sexta-feira passada, sexta-feira atrasada, não foi? Estudo bíblico. Quero ver que manifestou lá. Entrou aleijada, não saiu? Lá perto.
vive do tráfico, ganha R$ 30 por dia para vender pedra de crack. Ela, a do fogão, que está lá. Só que eu queria a outra, que é a chefona de lá. Eu já fui na chefona. Foi crente 4 anos, evangélica. E foi muito usada. Ela me disse o seguinte: pastor, eu quero sair. Mas como, pastor, eu moro de aluguel, tenho um filho. E quem vai dar comida? Eu sei que é um dinheiro fácil. É um dinheiro fácil. Mas eu sei que é um dinheiro amaldiçoado. E agora? É essa a situação que estamos vivendo. E o Espírito Santo, Tiago, faz obra que você fica pasmo, mas as coisas acontecem naturalmente. Aquela mulher que teve lá hoje, problema ali. O marido, tráfico, tudo. Chegou lá chorando. Espírito Santo é maravilhoso. A gente não está fazendo nada, irmã Marta. Nós não estamos fazendo nada, irmã. As pessoas estão morrendo ao lado. São coisas que eu nem passo para a Patrícia. Muitas coisas eu não falo. Porque talvez não tenha estrutura para suportar. Não tem estrutura. Às vezes eu tenho que sair de noite, 10 horas da noite, 11 horas, para fazer visita, porque está lá, eu vou sozinho nas ruas, falando com os vagabundos, e eu vou no meio deles lá. Não é? Abraço um, abraço o outro, já sentei, no meio de jovens usando droga, tudo. Fazer o quê? Eu sei que há riscos. Né, irmã Nádia? Natal, a irmã Nádia estava lá, viu aquela situação, né, irmã Nádia? Mas mataram o Tiago. Mataram o Tiago. E eu dizia para ele: eu não quero enterrar você. Eu não quero, Tiago, fazer o seu velório, Tiago. Mas morreu salvo. E tem tantos outros lá para morrer, né, meu irmão? De Deus, só isso. Precisamos crescer espiritualmente. Precisamos sair dessa posição. Podemos sim, em nome de Jesus. Podemos. A questão é que nós estamos muito acomodados na vida espiritual. Acomodados na vida espiritual. Cheio de colesterol espiritual. Aí a gente não vai ver a glória de Deus desse jeito. Como que eu vou ver a manifestação do poder de Deus se eu não me coloco na posição que o Espírito Santo quer que eu me coloque? Amém, igreja? Talvez algo estava tapando os seus olhos espiritualmente, mas o Espírito Santo está abrindo assim. Não tente mudar ninguém. Não tente mudar os seus filhos, familiares, esposa, marido. Não tente. Vocês vão ser frustrados. Vocês não têm capacidade, eu não tenho capacidade, irmã Cristina, de transformar ninguém. Busca primeiro aqui a transformação. É tudo isso que nós estamos precisando. Se tem um povo que tem que mudar, somos nós. Não são eles. A luz do Senhor não tem que brilhar primeiro aqui. O reino dos céus começa primeiro aqui, para depois eu expandir. Que Deus abençoe vocês. Que se eu tivesse aqui o irmão Fábio, a irmã Nádia, por que não escreve tudo o que acontece? Eu peguei a agenda da semana passada, já está com um monte de folha lá. Não é? Hospital USE, pediatria, o garoto de 4 anos estava lá. Os braços, só os braços e a cabeça. 4 anos. 8 dias na pediatria da USE. Já fez todos os exames, não deu nada. Peguei e fui com o rapaz lá à noite, lá no Santo Dumont, na casa dos pais. Tudo desviado lá. Só tem a senhora mãe que está só. O cara pega um som em toda altura, e aumenta o volume, e incomoda muito uma vizinha que está na frente. Quem era a vizinha? Mãe de Chiqueiro. Ela saiu na porta e disse assim: me aguarde. Isso de manhã às 10 horas. Ele sai meio-dia, bate o carro. 3 horas da tarde, o som dele já não estava mais em casa, porque ele empenhou para consertar o carro do rapaz. Resolveu, chegou já umas 5 ou 6 horas em casa. Sentou no sofá, a perna ficou dura. Ele gritava. Ele dizia: pastor, parecia que a minha perna estava entrando num triturador. Os ossos parecem que estalavam. Eu gritava de dor. A minha mulher passava doutorzinho, passava óleo, passava tudo e nada. A criança de 4 anos.
foi lá e massageou a canelazinha do pai. A criança, a irmã Nádia, foi para a cama. Dessa cama, parou no uso. Perdeu todos os movimentos. Todos os movimentos. Esse é o mundo que nós não vemos, mas sabemos que ele existe. E às vezes desconhecemos o que é que está no mundo espiritual. Como nós somos seres espirituais, porém dentro de um corpo físico. Por que corpo físico? Para interagir no mundo físico. Mas nós somos seres espirituais. Que o nosso espírito, ele tem que estar conectado com o Espírito Santo. E o diabo, por ser um ser espiritual, ele vê o nosso espírito. Exatamente, ele não sabe o que nós estamos pensando, mas ele está vendo a sujeira que está dentro do espírito. Vai, crente, fazer a obra de Deus, pregar o evangelho, um coração sujo, cheio de mágoa, de ódio, de rancor. Você pensa que o diabo vai dar bola para uma pessoa dessa? Não dá, irmã Nádia. Eu fico imaginando, irmã Marta, quando uma pessoa aqui na terra que disse Jesus, eu imagino que o império das trevas, chamaram o nome, deixa eu ver esse nome aí. Acho que a primeira coisa que eles observam no mundo espiritual